Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito abençoada que eu ouvi ontem à tarde e ela falava sobre as estações, né? E nós já estamos entrando, né, na nossa estação da primavera, logo, né? Daqui mais uns dias. E aqui essa palavra em Salmos 92, no versículo 12 ao 15, diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então aqui, o que significa os justos florescerão como a palmeira? Eu fui meditar, né? Fui pesquisar sobre as árvores. Ela falou sobre o cedro do Líbano, né? Mas a palmeira, ela é uma árvore que ela dá frutos, flores, né, vamos dizer assim, em todas as estações. E nós passamos por várias estações na nossa vida, né? Estações de crescimento, de tratamento, né? Aonde nós crescemos espiritualmente, onde nós nos desenvolvemos, né, como seres humanos, como cristãos, nós vamos crescendo, né? A nossa vida espiritual, ela é como se fosse uma escadinha, né? A gente vai subindo de degrauzinho, conforme as lutas, as batalhas, as estações que nós enfrentamos, nós vamos crescendo, nós vamos florescendo. E nós devemos crescer, florescer, frutificar. E ser sombra também para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, né? Nós somos chamados para isso. E o cedro do Líbano, ele é uma árvore que primeiro ele se preocupa em aprofundar as raízes. Por isso que fala que eles são altaneiros, eles são muito altos. Só que para suportar os ventos fortes, né, a sequidão, ele, no início ali do seu crescimento, ele fixa suas raízes para baixo, ele vai indo, vai indo, vai indo. Se ele encontrar ali uma rocha, ele desvia dela, passa em volta dela e segue na direção que ele deve ir, que é alimentar suas raízes. Então ele é uma árvore que ela cresce muito, ela é muito alta, só que ela não cai, ela não quebra. Por quê? Porque as suas raízes são muito profundas, elas são sólidas para baixo. E assim a nossa raiz deve ser solidificada na rocha que é Cristo, na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a Bíblia ela nos compara com árvores. E nós precisamos dar frutos, nós precisamos florescer, não importa a estação da nossa vida. Nós vamos passar por invernos rigorosos, onde às vezes nós vamos enfrentar situações frias, caóticas. Depois a gente entra ali num outono, né? Muitas vezes ali onde é tudo meio nublado, aquelas folhas secas caindo no chão. Daí depois a gente vai entrar, né? A gente vem na primavera, que é a estação das flores. Depois a gente vem para o verão, aquele calor. Então nós, na nossa vida, assim como as estações do ano, nós também passamos por cada uma delas, nós passamos por etapas, nós passamos por fases, nós passamos por transformações, nós passamos por crescimento, amadurecimento, poda também. Quando Jesus disse que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, aquele que está nele, o Pai poda para que dê mais frutos ainda. Então nós fomos chamados
para frutificar, para sermos árvores frutíferas, não ser árvores que estão ali ocupando a terra inutilmente, só estão ali bonitas, verdes e viçosas, mas não tem nada para oferecer. Tem pessoas que são assim. Aparentemente você olha por fora, esteticamente é linda, maravilhosa, mas quando vai olhar por dentro, é igual Jesus falou na palavra dos sepulcros caiados, né? Por fora eram bonitinhos, mas lá dentro era cheio do quê? Podridão, morte. E isso muitas vezes está ali dentro do ser humano. A pessoa precisa mudar, florescer, ela precisa crescer mediante um trauma, mediante situações que ela enfrentou. Ela precisa crescer, ela precisa dar frutos, auxiliar outras pessoas a criarem raízes sólidas na palavra, auxiliar outras vidas a virem para Jesus, a sair da situação que ela se encontra. Porque cada fase, cada situação, cada estação que nós passamos, nós aprendemos algo. Nós temos um desenvolvimento, nós temos um crescimento. E nós precisamos sempre desta busca constante. A palavra diz o quê? O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma busca, é o conhecimento. Conhecer quem é o nosso Pai, conhecer quem é o nosso Criador, ter comunhão com Ele. Porque Deus, Ele nos criou para termos comunhão com Ele. Nós temos livre-arbítrio, nós temos escolhas. Nós temos escolhas. Ou nós queremos dar frutos ou não. Ou eu quero servir a Deus ou não. Ou eu quero ser uma bênção ou não. Ou eu quero viver na bênção ou na maldição. Eu escolho. Eu escolho o que a minha boca vai plantar. Eu escolho o que eu vou colher. Agora, não se esqueça que aquilo que você semeia com a sua boca é aquilo que você vai colher. Quando nós vamos amadurecendo, mediante as estações da nossa vida, hoje, se você olhar para você, mas olhar com carinho, olhar e pensar assim, nossa, eu já vivi tudo isso, eu passei por isso, eu sobrevivi. Se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor me sustentou. Eu sempre digo isso para mim mesma. Se eu cheguei até aqui, Pai, foi porque o Senhor me sustentou. Quando nós olhamos para trás e a gente lembra como a gente era, quando Jesus nos encontrou e como nós estamos hoje, como nós amadurecemos, como os frutos, o fruto do Espírito, ele começa a fluir e nascer em nós, quando a gente começa a desenvolver o amor de Cristo, aquela fé inabalável, quando nós estamos ali firmados as nossas raízes na rocha, nós começamos a ter a mansidão, o domínio próprio, nós conseguimos ser pessoas pacíficas, benéficas, porque isso tudo tem que ser trabalhado na nossa vida, exercitado na nossa vida, o fruto por completo. E quando nós olhamos para trás e a gente via uma pessoa sem sabedoria, que não tinha mansidão, não tinha controle das suas emoções, falava tudo que vinha à boca, eu era assim. Se um me falava uma, eu via duas. Eu dizia, não, eu largo ele daqui com um quente, dois fervendo. Eu era assim. Então, se eu tinha razão, pior ainda. Mas como a gente vê que nas estações da vida, que a gente se permite moldar pelo Espírito Santo, a gente reconhece que nós somos barros. Barro. Que quando Deus disse para Jeremias, olha lá, desce na olaria e vê como é que o oleiro trabalha no barro. A gente é maleável. Quando a gente se deixa ser maleável, tratável, Deus vai tirando as imperfeições da nossa vida. Hoje tem coisas que, se eu for aconselhar uma pessoa mais jovem, eu vou dizer, calma, não é assim.
Não é desse jeito. Tenha paciência. Por quê? Porque isso nós fomos adquirindo com as estações que nós fomos superando, com as vivências, com as coisas que nós fomos aprendendo, ser tratáveis. Eu precisei e preciso que Deus trate muitas coisas na minha vida. Deus tratou e continua tratando até hoje, porque eu não sou perfeita, mas eu olho, me analiso e digo: Senhor, tira isso de mim, me ajuda a ser melhor aqui. E Deus vai trabalhando, porque as nossas raízes devem estar aprofundadas em Cristo, na rocha, na palavra. E nós somos como os cedros do Líbano. Quando nós temos as nossas raízes firmadas na rocha, vem o vento, vem a sequidão, vem o inverno, vem o calor, vem a estação que for, vem a dificuldade, vem o problema, mas nós continuamos inabaláveis, de pé, porque nós temos raízes. Quando Jesus falou da parábola do semeador, aonde ele falou ali, né, da semente, do tipo de solo, a semente é a palavra. O tipo de solo é o coração. É a forma como a pessoa recebe, é a forma da estação da vida que ela está vivendo. Tem pessoas que elas estão sufocadas pelos espinhos. A palavra cai ali e fica infrutífera. Tem outra que ela logo recebe com alegria, mas como ela não deixou aquela palavra enraizar, ela logo ali vem as aves do céu, que são os demônios, roubam a palavra. Outras estão ali tão sufocadas, seduzidas pelas coisas do mundo, que elas não deixam a palavra frutificar na vida dela. Por quê? Porque é aquela estação que ela está, é aquele momento que ela está vivendo, que muitas vezes ela não consegue abrir o coração para receber esta palavra, para receber esta semente, e ela não busca que essa semente vá aprofundando as suas raízes. Nós oramos. Paulo disse, um plantou, o outro regou, né? Eu plantei, Apolo, enfim, né? Um plantou, o outro regou, o outro orou, mas quem colheu o fruto? O Espírito Santo. Então, quando nós semeamos a palavra na vida de alguém, nós precisamos ficar em oração. A oração é onde nós regamos aquela palavra que foi pregada. Nós vamos orando e dizendo, Senhor, que esta palavra crie raiz nesse coração. Que essa palavra venha purificar, venha para fortalecer. E nós mergulhamos na palavra que nós ouvimos ontem à tarde, porque ela veio para nos edificar, para nos lembrar que nós temos raízes, que nós precisamos sempre estar ligados nessa água onde as raízes do cedro do Líbano vai buscar, na fonte inesgotável que é Jesus. Nós precisamos beber desta fonte todos os dias para que a nossa sede seja saciada. Aí pode vir a estação que for, pode se levantar o problema que for, a fase que for, você vai enfrentar ela. Como diz aqui, como a palmeira crescerão altaneiros, como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha que lindo isso. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros altos, como o cedro do Líbano, que é uma árvore alta, se não me falha a memória, ela chega a mais de 40 metros de altura. Em direção ao céu, a gente cresce para cima, não que nem crina de cavalo que cresce para baixo, não. Nós temos que crescer para cima, em direção ao céu. Nós devemos almejar lá as coisas do alto. Por isso que Paulo disse, se nisso que for puro, sincero, verdadeiro, nisto pensai. Pensar nas coisas boas, nas coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, ser edificados pelas coisas do alto. Não podemos deixar que as coisas daqui nos contaminem, porque muitas situações vão se levantar para tentar fazer com que nós venhamos desfalecer, esmorecer, parar, estagnar.
mas nós precisamos seguir em frente. Precisamos sair do inverno agora, precisamos nos preparar para entrar na primavera, logo depois já vem o verão, depois vem o nosso outono de novo e assim vai. E nós vamos crescendo, e nós vamos evoluindo, e nós vamos buscando, nos adequando às estações da nossa vida, mas de acordo com a palavra. Porque a palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, ter a mente de Cristo. Então a nossa mente tem que ser transformada, renovada todos os dias. Eu preciso renovar as minhas forças. Preciso buscar beber da água da fonte todos os dias. Esta fonte inesgotável que é Jesus, que é a palavra, que é a presença. É ser cheio do Espírito Santo sempre. Ter o Espírito Santo na nossa vida, saber que Deus está na nossa casa, que a presença do Senhor ali é real, que a tua casa é um pedacinho do céu, que quando você abre a tua boca para orar, você sabe que Deus está ali, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, eles estão te guardando, porque a palavra diz que eles acampam ao redor daqueles que o temem. Deus envia os anjos para guardar. Deus está sempre guardando. Pode se levantar a situação que for, a dificuldade que for, mas Deus ele está nos guardando. Ele está nos cuidando, nos direcionando. Então nós precisamos crer, ter raízes e saber que não vai ser, né, uma simples tempestade que vai derrubar. Porque o cedro do Líbano, ele é uma árvore alta. E não se vê cedros caídos, porque suas raízes são profundas. E aqui ele diz mais: mesmo na velhice, cheios de seiva e vício, produzirão muitos frutos. Para proclamar que o Senhor é justo, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Olha aqui, que lindo isso aqui, né? A gente precisa ver que os ímpios, eles brotam, se você ler os versículos anteriores, eles brotam como erva ruim ou mato bravo. Sua destruição é certeira e iminente. Aqui no sul a gente fala muito das tiririca. Ela cresce no meio da grama, aquilo se desenvolve, não morre com geada. Aquilo é resistente, né? Mas só que chega uma hora que ela é eliminada. Ela até tenta resistir, ela tenta sufocar a grama, né? Mas ela é morta, porque nós colocamos o mata-inso, mata só ela, a grama não, porque ela é um inso, ela é uma erva daninha, ela é algo que vem ali, rasteirinha que tenta ficar, ou raizinha terrível, ela tenta, né, ficar ali, mas é algo que você precisa arrancar pela raiz e jogar fora, para que ela não brote de novo. E ali ela vai. E aqui a Bíblia fala, né? Que os ímpios, eles brotam como erva ruim ou mato bravo, mas a sua destruição é certeira e iminente. Entretanto, os justos serão justificados pelo Senhor, plantados em terreno fértil e seguro, porque diz a palavra ali, plantados na casa do Senhor. Quando você está plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, você floresce, você dá frutos. E olha que lindo que diz aqui, que por esta razão o vigor da sua juventude ainda continua durante a sua velhice e se regozija nas bênçãos espirituais na casa do Altíssimo. Na velhice darão frutos, porque você vai ter a seiva, a palavra, a poda, você vai dar frutos. Você vai ser aquela pessoa que vai ter conselho para dar. Mesmo na tua velhice, você vai dar conselho para os jovens. Você vai dizer, você vai aconselhar, você vai dizer, eu já passei por isso. Essa estação, isso aí eu já passei, isso aí já foi. Quantas vezes a gente ouve isso? Quando eu sento para conversar, né, com mulheres mais experientes, né, elas falam, minha filha, isso aí já passei. E a gente vê que elas passaram e elas sobreviveram, então nós também vamos passar, e assim são os homens também. Então, que você reflita sobre esta palavra, que eu não sei qual é a estação que você está vivendo,
mas que você esteja enraizado na palavra como cedro do Líbano e que você esteja plantado nos átrios do Senhor, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, no centro e no querer da vontade do Senhor, para que você continue dando frutos, não importa a estação, você tem que ser como a palmeira, que sempre vai brotar e sempre vai dar frutos em todas as estações, abençoando aqueles que estão ao teu redor, as pessoas que estão na tua casa, aqueles que estão ao teu meio, aquelas pessoas que trabalham com você, as pessoas da tua igreja. Sempre aqueles que estiverem ao teu redor vão ser alcançados, nem que seja pela tua sombra, mas Deus vai te usar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que eles sejam edificados e abençoados, Pai, assim como nós fomos na tarde de ontem. Que eles tenham as suas raízes aprofundadas como o cedro do Líbano. E que venham dar frutos em cada estação, venham brotar, venham abençoar, Pai, aquelas pessoas que estão ao seu redor, como a palmeira. Que ela se desenvolva nos átrios do Senhor, na tua presença, na tua casa, buscando a tua face. Que ela busque esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual. Que ela aprenda a passar pelas etapas da sua vida, pelas transformações que ela vai passar, pela metamorfose que ela vai sofrer. Mas que ela aprenda, Pai, a dar frutos, crescer, florescer, dar frutos e florescer aonde o Senhor a plantar, Pai. Que o Senhor abençoe esta vida que ouve esta palavra, que eles possam ser edificados e abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.